Então veja pessoal, vamos falar agora sobre movimento retilíneo uniformemente variado, tudo bem? Tal movimento é caracterizado pela mudança uniforme de velocidade do corpo, certo? Em linha reta com o passar do tempo. Então aqui, da mesma forma como a gente vinha aprendendo lá no movimento retilíneo uniforme, existem duas situações a considerar neste tipo de movimento. Comumente, é um movimento que ocorre em linha reta, tá? Por isso que ele é retilíneo, movimento retilíneo, ocorre em uma linha reta, certo? Não há mudança de direção, certo? Uniformemente variado, porque sim, ocorre uma variação da sua velocidade, a velocidade do corpo aumenta ou diminui, só que esse aumento ou essa diminuição da velocidade ocorre uniformemente, certo? E a velocidade ela não aumenta aleatoriamente, por exemplo, ou a velocidade ela não diminui de forma aleatória, certo? Existe uma uniformidade nesse aumento da própria velocidade. E quem vai determinar esse aumento ou essa diminuição da velocidade é uma grandeza física chamada de aceleração, certo? Tudo bem? Então a aceleração ela é uma grandeza física que está associada à velocidade do corpo, de maneira que quando há aceleração no movimento, a velocidade ela varia também, certo? Aceleração ela pode ser até constante, mas se há aceleração, a velocidade varia, certo? Neste caso aqui, a aceleração é uma constante, certo? E promove variação na velocidade de forma uniformemente. De forma que, por exemplo, se eu tiver um corpo cuja sua aceleração seja de 10 metros por segundo ao quadrado, então a sua velocidade ela vai aumentar em 10 metros a cada segundo, certo? De outra forma, se o corpo tiver uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado, então esse corpo vai reduzir a sua velocidade 2 metros por segundo a cada segundo. Então se eu tiver um corpo com 30 metros por segundo, se a aceleração é menos 2, depois de um segundo vai para 28, depois de um segundo vai para 26, ou seja, vai reduzindo 2 metros por segundo a cada segundo, certo? A gente vai colocar aqui alguns exemplos para você entender, certo? Veja, aceleração trata-se, definir aqui, né? Trata-se de uma grandeza física tudo aqui é grandeza física, né? Grandeza vetorial, tá? Vetorial que determina a variação da velocidade. A velocidade do corpo a cada segundo, ó. A cada segundo, certo? Isso aqui é um padrão do sistema internacional, certo? O sistema internacional padroniza aqui. A aceleração varia a velocidade a cada segundo, certo? Vamos para um exemplo. O que seria esse movimento retilíneo uniforme, né? Vamos pensar aqui que eu tenho um corpo, tá? Aqui. Vamos pensar que inicialmente está com uma velocidade, vou até colocar aqui, ó, velocidade inicial, 0, certo? Velocidade 0.
aqui em um tempo igual a zero, certo? Tempo inicial igual a zero. Depois de um segundo, o corpo ele está com uma velocidade. Eu vou colocar uma velocidade de 1, tá? Que é correspondente a 1 segundo. Vamos pensar de 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Aí depois de 2 segundos, o corpo está com uma nova velocidade. Que é de quanto? 2 segundos. Aqui uma velocidade 2. Então ele está com uma velocidade de 8 metros por segundo. Se eu for pensar em um próximo segundo, 3 segundos, seria o quê? Quanto é que seria a velocidade aqui, pessoal? Se eu for pensar de forma uniforme, a velocidade ela está aumentando o quê? Em 4 metros por segundo. Certo? Então veja, é isso que é um movimento que tem uma variação uniforme. Porque, por exemplo, se fosse de 0, aí fosse para 4, depois fosse para 16, depois fosse para 8, depois fosse... Então ia ser uma coisa bem aleatória, né? Você está variando a velocidade, mas não é uma coisa uniforme, não é bem comportada. Aqui não. A velocidade está aumentando 4 metros por segundo, o quê? A cada segundo, certo? Então, quem estabelece essa variação na velocidade é o que conhecemos por aceleração. De maneira que, para esse exemplo, a aceleração do corpo é quanto? 4 metros por segundo. Olha só, 4 metros por segundo a cada segundo. Certo? Veja, isso aqui é uma divisãozinha, né? Eu tenho metros por segundo, que é de velocidade, só que essa velocidade varia a cada segundo. Então isso aqui, ó, inverte, vai ficar como? 4 metros por segundo ao quadrado. Então metros por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração do Sistema Internacional, certo? É o Sistema Internacional de Padronização das Medidas. Tudo bem? Nesse caso, a aceleração é 4, porque a velocidade está aumentando 4 metros por segundo a cada segundo. Certo? E um outro exemplo, não sei se vai dar para fazer aqui. Um outro exemplo. Essa mania aqui vai ficar melhor. Vamos pensar que agora eu tenho um corpo. Que está inicialmente com uma velocidade bem grande. A velocidade inicial, vamos pensar numa velocidade inicial de 60 metros por segundo. Certo? Em um tempo que igual a zero. Após um segundo, eu tenho o quê? Vamos pensar que essa velocidade diminuiu para 40 metros por segundo. Só colocar aqui, tá? Só a velocidade. Depois de 2 segundos, diminuiu para quanto? De 60 foi para 40, de 40 vai para 20. Certo? Depois de 2 segundos. Depois de 3 segundos eu tenho o quê? Se de 60 foi para 40, de 40 foi para 20, de 20 vai para 0. Certo? Então aqui eu já tenho o quê? A velocidade final igual a 0. Ó. Então o que está acontecendo aqui? A velocidade ela está diminuindo 20 metros por segundo, 20 metros por segundo a cada segundo. Tudo bem? Certo? Agora eu pergunto para vocês, quanto é a aceleração nesse caso aqui?
Quanto é a aceleração desse carro? É 20 ou é menos 20? Menos 20. Menos 20, olha só. Então aqui, ó, o sinal importa, né? O sinal da aceleração me dá as interpretações, né, da variação da velocidade. Se a aceleração é positiva, isso aqui é positiva. A velocidade aumenta com o passar do tempo, certo? Se a aceleração é negativa, certo? Se a aceleração é negativa, a velocidade diminui com o passar do tempo. Ela diminui quanto nesse caso? Diminui 20 metros por segundo a cada segundo. Tudo bem? Tranquilo, né? Basicamente, pessoal, quando a gente está analisando um fenômeno físico, certo? É isso que a gente observa. A gente vai pontuando cada comportamento da partícula ou do conjunto de partículas, certo? E vai vendo, né? Vai vendo o comportamento das grandezas físicas. Quando a gente vai traçar um gráfico desse tipo de movimento, a gente percebe que a velocidade ela é o quê? Ela é uma função do primeiro grau. Olha só. E, contrário lá no MRU, quem é constante agora? É a aceleração. Então eu posso traçar um gráfico da aceleração com o tempo. Então vai ser uma constante. Certo? Aí, de fato, eu tenho uma função do primeiro grau em relação à velocidade. A gente vai já ver mais adiante. Então, a gente faz a coleta de dados, traça gráficos para ir verificando a relação entre as grandezas físicas. E muitas das vezes a gente utiliza aqui o próprio tempo como parâmetro, como primeiro parâmetro, né? É se perguntar como é que a aceleração se comporta com o tempo. A gente percebe que o tempo passa, a aceleração é constante. Então o gráfico é uma constante. Mas aqui não. À medida que o tempo passa, a velocidade aumenta também. Mas aumenta de que maneira? A gente pode projetar um gráfico para isso. Ou então a gente pode trabalhar no gráfico da aceleração para obter o comportamento da velocidade. Então tudo isso a gente tem que ter em mente que essa é a nossa ferramenta principal para estabelecer as nossas equações, né? Muitas das vezes o livro ele te te joga a equação. Movimento retilíneo uniforme. S é igual a S0 mais VT. Pronto. Da onde é que vem essa relação, meu pai? Não se sabe. Tem livros que desculpa a palavra, que é sacana. E não te ensina e não demonstra para você. Aí você fica ali você tem uma lacuna por conta disso. Porque quando chega lá na frente, você começa a ver que as relações, elas têm que vir de algum lugar. Aí lá na frente você compreende, poxa, tem muitas relações que eu não sei nem de onde vem. Porque tem muitos livros que não te oferecem isso, tá? E também, infelizmente, tem professores que também não se dedicam a demonstrar essas relações, certo? Então veja, quando a gente faz a interpretação desse tipo de movimento, nós percebemos o quê? Vamos analisar graficamente. Aceleração, certo? Vou colocar aqui a aceleração. Então veja, eu vou esticar mais aqui. Nós temos o quê? Nós temos o seguinte. Que a aceleração ela é o quê? Ela é constante, né? A aceleração é constante. Com o passar do tempo do movimento, a aceleração nesse tipo de movimento não muda, certo?
Ela é constante. E ela pode assumir dois valores, tanto positivo quanto negativo. Então aqui, ó, novamente, a aceleração é constante. Ela é paralela ao eixo do tempo. Também ela pode assumir um valor aqui embaixo também, certo? Valor constante, só que aqui embaixo. Aqui vamos pensar que aqui é menos A, onde A, nesse caso, A é positivo. Aqui vai ser o A, certo? É só para simbolizar, né? Posso colocar aqui uma linha, né? Vou colocar menos A, só para simbolizar, tá? Veja, eu posso interpretar só em um quadrante. Então eu vou interpretar no primeiro, que é o nosso padrão, é interpretar o gráfico só no primeiro, porque a gente tem o mesmo resultado praticamente. Então vamos pensar, novamente, se eu pegar um ponto no eixo do tempo, traçar sobre a curva, eu vou ter o valor A, né? Saio do eixo tempo e vai para o outro eixo, então tem o valor A. Sai do eixo do tempo e vai para o outro eixo. Colide na função e vai para o outro eixo, ou tem o mesmo valor A. T1, T2. Certo? Aí, qual é o nosso método? É justamente interpretar a área que é formada pela aceleração e tempo. Então, essa área aqui é o que? A gente vai interpretar agora, né? Novamente, a área, essa área aqui equivale a um retângulo, né? É quase como um quadrado aqui, mas a gente generaliza no retângulo, certo? A área do retângulo é base vezes altura. Tudo bem? Vou colocar um H aqui de altura. Matemática é isso aqui. Agora, interpretação física. Essa área aqui vai ser o quê? Quem é a base? ΔT. ΔT. Variação de tempo. Tudo bem? Quem é a altura? Essa altura daqui para cá é um valor igual a A. Ó. Igual a A. A de aceleração. Tudo bem? Agora vamos analisar a unidade disso aqui. Aqui é segundos, certo? Segundos. E aqui é metros por segundo. Por segundo que ao quadrado, né? Metros por segundo ao quadrado, aceleração. Metros por segundo ao quadrado. Tempo é segundos. Então vai cancelar essa unidade aqui com essa aqui. Então eu tenho como resposta o quê? Uma coisa que é metros, o quê? Metros por segundo. Metros por segundo. Certo? Metros por segundo é o quê, pessoal? Velocidade. Já fiz toda essa análise aqui. Então isso aqui é velocidade, ou seja, se isso aqui é velocidade, então essa área aqui vai ser o quê? Variação de velocidade. Pronto. Relacionamos. ΔT vezes A. Passo o ΔT dividindo, tenho que a aceleração, ela é o quê? Variação da velocidade sobre variação de tempo. Certo? Aqui foi só um rascunho para interpretar. Essa é a relação, conhecemos também por aceleração média, que pode ser estabelecida por um corpo que está em movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, MRU. Tudo bem? É uma relação bem conhecida, tá? Bem conhecida. Da mesma forma que a gente teve a interpretação lá de tempo, né? Quem é o ΔT? Vamos fazer logo aqui. ΔT, nesse caso, é aqui. T2 menos T1. Certo? T2 menos T1. Só que aqui o T1 é como se fosse um tempo inicial. Certo? Então a gente faz o tempo inicial igual a zero. Certo? E o T2
vai ser um tempo final. Então aqui o meu ΔT é o próprio t, certo? Que aqui é zero e aqui pode ser um tempo final. Tudo bem? É assim que nós analisamos para o tempo, tá? Quem é o ΔV? ΔV é velocidade final, variação da velocidade. Vai ser velocidade final menos velocidade inicial. Final não tem essa bolinha aqui, ó. Inicial já tem essa bolinha aqui que é zero, né? Então zero é como se fosse o índice, tá? Índice zero. Tudo bem? Quando a gente substituir aqui, nós temos o quê? Nós temos que a aceleração... Eu vou partir daqui, tá? Vou partir daqui, ó. A mesma coisa. Nós temos o quê? Variação da velocidade é o quê? Vou escrever aqui novamente, para não ter erro, tá? ΔT vezes A. Variação da velocidade é o quê? Velocidade final menos velocidade inicial. Igual variação de tempo, é o próprio t. Certo? O próprio t vezes a aceleração. Isso aqui eu posso comutar, certo? Tranquilamente. Menos V0 vai para o outro lado, mais V0. Então nós temos o quê? A velocidade final é igual à velocidade inicial mais o quê? A aceleração vezes o tempo. Pronto. Essa é a expressão da velocidade em função do tempo, certo? Onde a aceleração e a velocidade inicial são constantes. Tudo bem? Então veja, velocidade final, quem é V0? Velocidade inicial. Quem é a aceleração? O A é a aceleração, né? A aceleração do sistema. Certo? E o T é o tempo decorrido. Tempo decorrido. Tudo bem? Conhecida por Voat, certo? Que é uma relação que relaciona a velocidade final com o próprio tempo. Então, se eu tenho necessidade de calcular a velocidade final do corpo, basta saber a velocidade inicial, a aceleração dele e o tempo que levou para ele atingir a velocidade final, certo? Sendo V0 e A constante, V depende somente de T, e T é de primeira ordem, né? Ou seja, então a velocidade tem um comportamento o quê? Semelhante a uma função afim, ou uma função do primeiro grau. Tudo bem? A gente vai ver duas situações para a velocidade, crescente e decrescente, semelhante lá no MRU, certo? Só que para a posição, no caso. Tudo bem? Certo, pessoal? Uma copiada aí rapidinho. A gente já está estabelecendo a primeira relação, tá? A gente pode utilizar essa? Pode, mas é a mesma coisa, tá? Essa relação é a mesma coisa que aqui. Tudo bem? A maioria das vezes utilizamos somente essa aqui, em vez dessa, que é a mesma coisa, tá? Só que posições diferentes para cada variável, né? Certo? Agora a gente vai ver o gráfico dessa velocidade. Vamos interpretar a área novamente e estabelecer outra relação. Porque é necessário a gente estabelecer o que? Uma relação com a variação de espaço, né? Com o espaço percorrido, ou de posições finais e iniciais do corpo para esse tipo de situação. Então aqui é velocidade com tempo, mas eu preciso de espaço com tempo também. Tudo bem?
Olha, é assim mesmo. Vamos lá finalizar aqui rapidinho. Veja, só para a gente ver o comportamento da função, a gente percebe que ela é semelhante a uma função do... Vou colocar uma linha aqui porque é A, né? Uma função do primeiro grau, tá? Onde B e A são constantes. Não sei se vocês já viram, mas aqui quem está junto à variável é o coeficiente angular e aqui é o coeficiente linear, certo? Então, da mesma forma, a aceleração se comporta como coeficiente angular e a velocidade inicial como coeficiente linear, certo? Veja, para a aceleração, que no caso ser maior que zero, onde a velocidade aumenta com o passar do tempo, o gráfico é esse aqui, ó. Velocidade aumenta com o passar do tempo. Tudo bem? Então veja, eu vou pegar t igual a zero, como a gente já definiu, t igual a zero e t em um tempo t qualquer, certo? Se eu projetar na curva, eu vou ter esse ponto aqui, eu vou ter uma velocidade final, aqui que eu vou chamar de v, certo? E aqui onde corta, que é o coeficiente linear, é a minha velocidade inicial, que é em t igual a zero, né? Em t igual a zero, velocidade inicial. Em t diferente de zero, uma velocidade final, v qualquer. Tudo bem? Certo? Quando a gente analisa essa área aqui, novamente, analisar a área da função. Eu tenho o que, pessoal, aqui? Aqui eu já não tenho mais um retângulo, né? Eu tenho basicamente o que aqui? Essa área aqui é o que, pessoal? O que vocês acham? Isso aí é um trapézio, né? É um trapézio. Se vocês olharem assim, se vocês deitarem assim ele, vocês vão ver mais ou menos assim, ó. Uma base maior, assim, descendo. Vocês vão ver isso aqui, ó. Vocês deitarem assim, ó, vocês vão ver um trapézio. Mesma coisa. Aqui é base maior, base menor, a altura dividido por 2. É a área desse trapézio. Certo? Então aqui minha base maior vai ser a velocidade final, base menor, velocidade inicial. A altura vai ser o tempo, né? Só vocês inverterem aqui, ó. Aqui vai ser isso aqui, ó. A altura vai ser o tempo. Base menor vai ser velocidade inicial, base maior vai ser tudo isso aqui, ó. Isso aqui é deitada, né? Certo? Dividido por 2, isso me dá o trapézio. Tudo bem? Então vamos lá, como é que fica essa área? Essa área aí, essa área é justamente tudo isso aqui é o trapézio. Isso aqui tudinho aqui, ó. Isso aqui é o trapézio, tá? Onde eu risquei aqui, ó. Certo? Quem é a área do trapézio? Base maior que é V, mais a base menor. Eu vou colocar como é na matemática. Na matemática é assim. Base menor mais a base maior, é o B maiúsculo, vezes a altura dividido por 2. Essa é a relação do trapézio, certo? Um trapézio desse jeito aqui, ó. Trapézio aqui, certo? Essa aqui é a altura H. Isso aqui é a base menor, base maior, certo? Dividido por 2. Eu tenho a área do trapézio. Meu trapézio aqui, quem é a base menor? A base menor no caso, o tamanho de 0 até V0, que é V0, certo? Então, B
é o meu V0. Quem é a base maior? Essa aqui, ó. Certo? Que é essa base aqui. Mais V. Quem é a altura? A altura é o que está aqui embaixo, né? É o próprio tempo. Dividido por 2. Então, veja, a gente faz uma transposição, né? Didática, vamos dizer assim. Não, de conhecimento, porque aqui é puramente matemática. Mas agora a gente está dando nomes, né? Aqui, quem é essa base menor? É a minha velocidade inicial. Quem é a minha base maior? É a minha velocidade final. O H vai ser o tempo dividido por 2. Perfeito. Agora, o A, novamente, a gente tem que interpretar a questão da unidade. Aqui eu tenho uma soma de unidades me dá velocidade. Então aqui, fazer uma interpretação, eu tenho o quê? Metros por segundo. Vou colocar outro. Metros por segundo. Vezes segundo. Olha só. Metros por segundo vezes segundo. Isso me dá como resultado o quê? Algo que eu possa medir em metros. Tudo bem? Então aqui é algo que eu possa medir em metros. Ah, isso aqui é em metros? Então aqui é o que? Variação de espaço. ΔS. Certo? Posso pagar ali? Então aqui é ΔS, eu vou só substituir, tá? Então aqui, ó, o A é dado em metros, então o A é o meu ΔS. Tudo bem? O A é meu ΔS. Certo? Veja, essa relação aqui, a gente temos um complicador aqui, né? Qual é o complicador que nós temos? Por exemplo, aqui a velocidade, ela só depende do tempo, certo? Só depende do tempo. Aqui, meu ΔS, variação de espaço, depende da velocidade, depende do tempo. Ou seja, esse meu ΔS depende de duas variáveis, né? Independentes aqui. Basicamente depende. Na verdade, o V depende do tempo, né? Mas como é que a gente soluciona isso? Como é que a gente soluciona? A gente pega essa expressão aqui, V é igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. Tudo isso aqui a gente joga bem aqui dentro. Tudo bem? Joga aqui dentro e organiza a relação. Certo? Organiza a relação. Vocês vão ver que a gente vai chegar em uma relação assim. Ó. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Vai chegar numa relação assim que depende do próprio tempo. Tudo bem? Aí depois a gente vai isolar o tempo e substitui bem aqui. Aí a gente vai ter a equação de Torricelli. Certo? Então, na maioria das vezes, a gente não utiliza essa equação porque tem duas variáveis aqui. Certo? Elas não são constantes, igual à velocidade inicial. Certo? Mas a gente manipula essa equação, substitui dentro dessa aqui, aí ela vai ficar o quê? Uma função dependente de uma variável. Certo? Então, no caso, eu vou ter espaço percorrido dependente do tempo, certo? Quando eu substituo tudo aquilo aqui dentro. Ou quando eu substituo o próprio t, eu vou ter a equação de Torricelli, certo? Que é uma equação que não depende do tempo. É até interessante, muitas das vezes, a gente utilizar a equação de Torricelli. Tudo bem?